Olá, estamos iniciando mais uma entrevista do Porto Alegre Oficial. Porto Alegre Oficial que grava suas entrevistas, seus conteúdos aqui no SZ Working, no estúdio SZ Working, que fica no coração de Porto Alegre, na Rua da Praia, Rua dos Andradas, 860. E é aqui no estúdio SZ Working que você pode tirar do papel aquela sua ideia de podcast, de produção de conteúdos, enfim, a estrutura e a equipe atendem todas as suas necessidades. E hoje nós temos o prazer de ter conosco o Rodrigo Calés, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, no Rio Grande do Sul. Rodrigo foi eleito em 2025 para conduzir a Central Sindical até 2029. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hotelaria e Gastronomia de Gramado. O debate sobre o fim da escala 6x1, Rodrigo, e a consequente transição para modelos de jornada de trabalho mais flexíveis, como o formato 4x3, vive um momento de forte queda de braço, né? E configuração de forças no Senado. Após uma tramitação bastante veloz e de grande apelo popular na Câmara dos Deputados, que culminou na aprovação do texto da proposta de emenda constitucional, a PEC, o projeto enfrenta agora em ritmo consideravelmente mais lento e cauteloso no Senado Federal. Sob a condução da mesa diretora liderada por Davi Alcolumbre, a proposta é alvo de intensas discussões temáticas, emendas e resistências de setores empresariais, consolidando um cenário onde o movimento sindical e a base governista precisam calibrar suas estratégias de pressão pública, né, diante do risco real de desidratação ou adiamento da pauta em comissões como a CCJ. Então, vamos começar falando sobre o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados sobre a escala 100x1 e quais seriam os principais ganhos dos trabalhadores com o fim dessa escala. Bom, obrigado primeiro, Larré, pelo convite, agradecer aqui o Porto Alegre Oficial. Prazer da CTB estar aqui hoje dialogando com você sobre esse tema, essa pauta que certamente é a principal pauta, a principal luta da classe trabalhadora na atualidade. Eu acho que tu já trouxe aí elementos importantes, né, que situam como está nesse momento, né, esse tema, e para contribuir aí com a tua introdução, a gente discutiu, na verdade, durante longo tempo, né? Vamos lembrar que a PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela é uma PEC de 2019. E há mais ou menos uns 2 anos atrás, né, um movimento que acabou surgindo, né, por conta de um trabalhador comerciário indignado, né, com a exploração do trabalho que a imensa maioria da população sofre no dia a dia, né, acabou fazendo um vídeo viralizando. E eu gosto sempre de dizer que essa pauta não iniciou aí. Na verdade, essa é uma pauta histórica do movimento sindical, a luta pela redução da jornada de trabalho. Eu, quando entrei no movimento sindical, essa era a principal bandeira, era 40 horas já. Mas é fato também que, de um tempo para cá, essa pauta ganhou uma nova roupagem, né? Talvez em função das redes sociais, né? Da forma como foi abordado esse tema, ele acabou conquistando, né, o coração e a mente das pessoas, dos trabalhadores, principalmente da juventude, das mulheres também, que são as mais impactadas, né, pela escala 6x1. E daí para frente uma grande onda, né, se iniciou com um grande apelo popular pelo fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho. Durante o ano passado todo, né, praticamente todo o ano passado, o assunto foi muito debatido.
na Câmara dos Deputados teve várias atividades, várias audiências públicas, nós fizemos vários encontros aqui em Porto Alegre também, teve audiência pública oficial da Câmara dos Deputados que aconteceu aqui em Porto Alegre para tratar do tema, com a presença de alguns senadores. Então, de fato, é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, né? E agora, recentemente, né, no mês de abril, a gente fez uma grande marcha da classe trabalhadora em Brasília, no dia 15 de abril, e também nesse dia o presidente Lula encaminhou para a Câmara dos Deputados um projeto também de lei com o mesmo tema, né, em regime de urgência. Eu tenho dito que a partir daquele momento, o presidente Lula, que apoia isso, né, desde sempre, todo mundo sabe, mas ele, vamos dizer assim, entrou em campo com uma grande jogada e colocou uma data de validade na escala 6x1, pelo menos na Câmara dos Deputados, obrigando que aquela casa pautasse o tema, sob pena de trancar todo o andamento, né, das demais pautas lá no Congresso. E foi o que aconteceu, né? Então, a partir do dia 15 de abril, um tema que já vinha sendo discutido há bastante tempo, passou a ser pautado de forma muito mais intensa, também com o compromisso do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Motta, que culminou no dia 27 de maio na aprovação desse projeto por 472 votos a favor e 22 votos contrários. Aí eu costumo brincar, né? 22 votos, né? Novamente o número 22 aí parece que, né, tem um problema com a classe trabalhadora, né, esse número, né? Mas aprovado com 472 votos e dali para frente, bom, encaminhado para o Senado, e aí o cenário que a gente tem hoje, né, que é dessa pauta parada lá na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, há mais de 30 dias, né? Então, é fato que esse é um tema, sem dúvida nenhuma, a principal pauta da classe trabalhadora, a principal luta da classe, e certamente, e não tenho dúvida de que nós vamos conseguir aprovar isso, vai ser a maior conquista da classe trabalhadora das últimas décadas, desde a Constituinte de 1988, onde a classe trabalhadora teve significativos avanços e conquistas. Essa vai ser certamente a conquista mais importante e mais relevante. Bom, o principal argumento e a principal posição contrária do setor patronal, do setor empresarial, em relação à escala 6x1, é de que menos horas trabalhadas refletiriam na produtividade das empresas, da economia, algo que nós, trabalhadores, temos grandes indicativos de que não funciona assim, inclusive, né? Muitos fatores apontam até para aumento de produtividade, né? Então, como garantir que a redução da jornada não tenha como consequência também redução salarial, perda de benefícios conquistados e até de postos de trabalho? Sim, bom, exatamente o que tu acabou de dizer. Quer dizer, primeiro ponto, a redução de salário. O que foi aprovado garante, né, que o fim da escala 6x1, ou seja, a implementação de uma jornada de trabalho de 5 dias trabalhados com 2 de folga, e também a redução da jornada de 44 horas para 40, ela não tem impacto nos salários, ou seja, isso está garantido no projeto, na PEC aprovada, que as empresas não poderão reduzir o salário do trabalhador em função disso, né? A outra questão que é muito utilizada pelo setor patronal, que é a questão da produtividade, da diminuição da produtividade, que o Brasil precisa aumentar a sua produtividade, é fato que precisa aumentar a produtividade, mas vamos ter isso muito claro, que aumentar a produtividade não está relacionada com o esforço individual dos trabalhadores ou com a jornada de trabalho ou com a escala de trabalho
né, dessa imensa maioria de trabalhadores. Bem pelo contrário. A questão da produtividade, tem muitos estudos que apontam para isso, elas estão relacionadas a outros fatores, quer dizer, investimento em tecnologia, investimento em infraestrutura, em inovação, em qualificação, né? Principalmente esses pontos que estão relacionados com o aumento da produtividade, não com o esforço individual de cada um, né? Trabalhar mais horas ou numa jornada ou numa escala mais extensa de trabalho. E aí, inúmeros países que já adotaram, né, uma escala ou uma redução da jornada de trabalho também apontam exatamente para isso, né, de que se tem um ganho na qualidade de vida dos trabalhadores, consequentemente se tem um ganho inclusive na economia, né, quer dizer, esses trabalhadores vão ter mais tempo, inclusive para virar, né, consumidores, né, ou consumir mais do que hoje fazem, né, porque vão ter mais tempo para o lazer, para o esporte, para a cultura, né, para cuidar de si. Então, todos os fatores indicam para isso. Inclusive, tem um estudo do DIEESE, que eu acho que demonstra muito isso também, essa questão da relação entre salário e jornada de trabalho, né? Ou seja, a média dos trabalhadores, a média salarial daqueles trabalhadores que estão em 40 horas semanais e tem uma jornada 5x2, é de em torno de R$ 5.500, a média da remuneração desses trabalhadores. Por outro lado, os trabalhadores que estão na escala 6x1 e nas jornadas de 44 horas semanais, tem uma média salarial de R$ 2.250 a R$ 2.500. Ou seja, não existe relação naquele discurso patronal de que enquanto mais se trabalha, mais se recebe. Bem pelo contrário, os dados são muito claros, tem um estudo do DIEESE que aponta isso muito claro. É justamente as pessoas que estão na escala 6x1, que estão nas 44 horas semanais, que têm os menores salários, estão no trabalho mais precário e com os menores salários. Então, isso também não tem nenhuma relação, né? Tampouco a questão da produtividade ter relação com o esforço de cada indivíduo nas suas horas laborais. Como é que isso se reflete nas pequenas e microempresas? De que maneira a Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil está atenta a essa questão? Esse foi um outro tema que foi muito debatido durante a tramitação e depois a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. E certamente vai ser um tema ainda de discussão, porque uma das questões, né, de quem é contrário ao fim da escala 6x1 é justamente o impacto que ela teria naquelas pequenas empresas que têm 3, 4, 5 empregados, né? Então, o que a PEC... Porque quando foi discutida e aprovada a PEC, ficou muito claro uma questão. Precisa se aprovar aquilo que é o principal, aquilo que tem que ser o norteador, né? Ou seja, reduzir jornada, acabar com a escala 6x1, uma pequena transição, mas não dá para entrar na especificidade de cada categoria, de cada setor econômico, não tem como. Então, o que se conseguiu, né? E aí quase que uma unanimidade lá na votação na Câmara dos Deputados, já que foram 472 votos, de aprovar isso e depois o governo vai encaminhar um outro projeto, né, um projeto complementar que vai justamente tratar dessas questões, ou seja, vai tratar de especificidades de determinadas categorias, vai colocar para os sindicatos também a questão das negociações coletivas para regulamentar as escalas e as jornadas de setores específicos da economia e também essas questões relacionadas a pequenas empresas e médias empresas, que poderão ter algum tipo de incentivo fiscal, algum tipo de desoneração, talvez na folha de pagamento, algo que, né, contribua para que essas empresas possam absorver, né, de uma melhor maneira, né, esse impacto, né, que vai ter o fim da escala 6x1. Mas isso não trata na PEC, isso vai vir depois de aprovado, né, e o Senado tem que também fazer a sua parte, vai vir depois num outro projeto complementar que o governo vai encaminhar. De certa forma, uma transição, então, escalonada, principalmente para esse setor e na dependência de futuras regulamentações, né? O que foi aprovado é uma transição que, como eu disse, não trata especificamente de pequenas empresas, microempresas, média empresas. Esses setores talvez tenham um olhar do governo acerca de
algum tipo de isenção, algum tipo, né, de apoio do ponto de vista financeiro. A transição que foi aprovada no projeto é de que, aprovado agora no Senado, após 60 dias passa a valer o fim da escala 6x1 e uma redução de 44 para 42 horas semanais. Depois de 12 meses, de 42 para 40 horas semanais. Ou seja, nós estamos falando na redução da jornada de trabalho, de uma transição de 12 meses. Né? Essa transição não se dá no fim da escala 6x1. Essa já passa a valer a partir, no caso, 60 dias após a promulgação do projeto. Bem, claro que essa não é a expectativa de nós trabalhadores, a nossa expectativa é bastante positiva, mas vamos supor que eventualmente a PEC não passe no Congresso, que acreditamos que não vai acontecer. A partir daí, qual passa a ser a perspectiva de atuação da CTB e dos sindicatos filiados, né, em relação a encaminhar isso diretamente nas mesas de negociação com as empresas? Aí nós voltamos para aquele jogo difícil, né, de cada negociação salarial, onde o trabalhador acaba sempre tendo menos força na mesa do que as entidades patronais empresariais. Esse é outro discurso do setor patronal, que é contrário ao fim da escala 6x1, que é de, segundo eles, regulamentar ou avançar nessa pauta através dos acordos e convenções coletivas. Citam algumas categorias que já obtiveram esse tipo de conquista ao longo da história, mas isso não condiz com a realidade, até porque se fosse possível isso, já teria acontecido para todas as categorias, porque se tu olhar a pauta de reivindicação da grande maioria das categorias de trabalhador, sempre vai ter lá a questão da redução da jornada de trabalho, isso sempre tem. Agora, quem conhece a realidade de uma negociação coletiva sabe muito bem o quanto é difícil se conseguir um mínimo de avanço, né? Às vezes um reajuste, até a vírgula ali se discute, né? Se é 0,1, se é 0,2, ou seja, sempre qualquer tipo de migalha para a classe trabalhadora é sempre muito difícil de se conquistar nas mesas de negociações. Claro que existem categorias muito organizadas, né, que conseguiram ao longo da história conquista de jornada de 36 horas, de 30 horas semanais, mas isso são questões muito pontuais e muito específicas, não é a realidade da grande maioria dos trabalhadores. Achar que vai se acabar com a escala 6x1 ou reduzir a jornada de trabalho através de acordo ou convenção coletiva é uma mentira contada pelo setor patronal. Então, já teríamos avançado se isso exatamente, fosse possível, já teríamos né? avançado. Diminuímos, né, importante lembrar, nós temos em vigor a escala 6x1 no Brasil há quase 100 anos. Foi instituída lá em 1932, que naquele momento também foi uma conquista, né? Porque os trabalhadores não tinham nem o direito ao descanso semanal remunerado, era 7x0, né? Então, naquele momento se conquistou o direito a um descanso semanal remunerado, uma escala 6x1, mas nós estamos falando de quase um século de história, né? A Constituição de 88 implementou, diminuiu a jornada de 48 para 44. Também foi uma conquista através de uma lei, né, da nova Constituição. Então, de lá para cá, uma ou outra categoria teve algum avanço nesse sentido. Então, isso não vai acontecer, senão, como tu muito bem disse, já teria acontecido. O que nós precisamos avançar, e isso é um avanço, né, como a gente diz, é um avanço civilizatório, uma necessidade do nosso tempo, é justamente que através dessa lei aprovada, né, se melhore a condição de vida dos trabalhadores. E aí, bom, tu acabou de dizer que pode não acontecer, né? A gente entende que tem um clima muito favorável para que aconteça, né? A gente tem, né, como eu disse, ao longo dos últimos tempos, né, uma comoção da população, as pessoas entenderam, né, a importância dessa pauta, se identificaram com isso, entenderam as abordagens trazidas pelo movimento sindical, né, que a gente traz, né, mais tempo para viver, né, é vida além do trabalho, quer dizer, são uma série de temas assim que a gente traz que conectou com a necessidade real das pessoas que estão lá, que tem só um dia de descanso na semana, que é impossível que a pessoa tenha condição de realizar tudo que é
necessário, né, em apenas um dia de folga, muito mais difícil ainda no caso das mulheres, que normalmente ainda tem uma dupla, uma tripla jornada de trabalho. Então, se